A força de core tem uma relação direta e significativa com a caligrafia e o desenvolvimento cognitivo. Você sabe por quê? Oi, eu sou a Keila, bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou profissional de educação física e psicomotricista e nesse vídeo eu vou falar para você o quão é importante que a sua criança tenha um core forte para ser melhor o seu desenvolvimento lá na escrita e também para o seu desenvolvimento cognitivo. Se você quer saber mais, fica nesse vídeo. Antes de você entender qual é a relação de um core forte com a escrita, com a caligrafia da sua criança, primeiro eu vou te explicar o que é core. O termo core é uma cadeia de músculos que atuam na sustentação, mobilidade e desempenho, aperfeiçoando os movimentos corporais localizados na região inferior do tronco, denominado como o centro, local em que ocorre a produção de força. Esses músculos do core é uma unidade integrada, composta por 29 pares de músculos e são divididos em dois grupos, músculos maiores e músculos menores. Os músculos maiores do core estão localizados no tronco e incluem a região abdominal e as porções médias e inferiores das costas. Essa área inclui os músculos do assoalho pélvico, que são o elevador do ânus, o pubococcígeno, iliococcígeno, pubo-retal e coccígeno. Os abdominais, que são o reto do abdômen, transverso do abdômen, oblíquo externo e oblíquo interno. E os eretores da espinha, que são os multifídos, eretor da espinha, esplênio, longínquo do tórax e semiespinhal. E o diafragma. Os músculos menores do core em latício do dorso, glúteo máximo e o trapézio, superior, médio e inferior. Uma breve explicação aí então do que é o core, e qual é a função desse core. A musculatura forte do core, ela vai servir para sustentar as posturas estáticas em movimento, sejam elas posturas vivenciadas na vida diária, como por exemplo, sentar para trabalhar, ou ficar em pé para trabalhar, ou em práticas de exercícios, de atividades físicas ao longo do dia ou esportiva. Além de manter esse sustento aí da postura, da coluna, ela também sustenta os órgãos internos e participa do movimento de flexão, extensão e rotação de tronco. Então é necessário inicialmente você entender o que é o core, a função dele, para que agora sim a gente vai entender a relação do core fortalecido com a questão da escrita, da caligrafia. Número 1. Estabilidade postural. Uma boa caligrafia exige que a criança fique por um bom tempo com a coluna ereta por um longo período ali sentada. E se esse core está fraco, ele não sustenta e essa criança cai para fazer essa escrita. Isso vai fazer com que essa criança se canse rapidamente, que ela fique ali mudando a sua posição porque está desconfortável. E nisso, ela vai perder o alinhamento necessário ali para que então ela consiga coordenar esse movimento manual que ela precisa. Partiu de um movimento grande para que então um movimento pequeno possa acontecer. Logo, um core forte vai fazer com que essa postura fique melhor, fazendo com que a criança aguente por mais tempo, ficar ali e realizar o que ela precisa fazer ali sem cansaço. E isso vai melhorar a atenção sustentada, porque o cérebro dela não precisa ali ficar procurando outra alternativa para organizar aquela questão ali por causa de um core enfraquecido. 2. Um core forte permite que os ombros e os braços movimentem livremente sem precisar que o tronco compense. E isso vai melhorar o desenvolvimento dessa coordenação motora fina necessária para a escrita. 3. Para escrever, é necessário que haja uma coordenação bilateral. Enquanto um lado escreve, o outro lado ali está sendo um suporte. E um core forte vai facilitar com que essa coordenação bilateral ocorra. 4. O esforço postural constante ali daquela criança que está com o core fraco vai fazer com que essa criança, além de se cansar, fadigar mais rápido, vai fazer com que ela perca a motivação e a atenção ali no que ela precisa desenvolver na caligrafia, na escrita. Então, não é somente a letra, a escrita dessa criança que vai ali sair diferente, que não vai ser bem desenvolvida, porque ela precisa ter uma motivação e ter uma atenção para então realizar aquilo, que são questões cognitivas. 5. Um core funcional permite uma respiração mais eficiente. Lembra que o diafragma faz parte desse core?
O diafragma tem a ver com a questão de respiração. E mantendo uma boa respiração, isso vai sustentar o ritmo e o foco para que essa criança permaneça ali na escrita. Vamos para a segunda parte do vídeo. Lembra que eu falei também que tem a ver com a questão do desenvolvimento cognitivo? Eu já disse antes, a questão de motivação e de atenção tem a ver com o desenvolvimento cognitivo. Mas vamos entrar em questões mais específicas das questões cognitivas, caso você ainda não tenha percebido isso nos 5 pontos que eu falei anteriormente. 1. O core está envolvido na integração de sistemas sensoriais, propriocepção, equilíbrio e vestibular. Uma boa integração sensorial favorece o processamento de informações e autorregulação emocional e autorregulação comportamental, que são pré-requisitos para a aprendizagem cognitiva. Movimentos coordenados e organizados exigem planejamento motor, inibição de impulsos e memória de trabalho. São funções cognitivas fundamentais. E crianças que desenvolvem essas habilidades motoras finas e globais demonstram melhor desenvolvimento no desempenho escolar. 3. Exercícios físicos que trabalham com o core ativam áreas no cérebro como o cerebelo, o córtex pré-frontal e glândulos da base. E também participam do processo cognitivo. Então, uma coisa está ligada com a outra, a parte cognitiva e a parte motora. E isso reforça a questão de que o movimento corporal e o pensamento estão interligados. 4. Quando o corpo está instável, o cérebro precisa compensar, desviando energia da cognição para o controle motor. Então, um core fortalecido reduz essa sobrecarga que há no cérebro para ter que desviar energia, sendo que se esse core estivesse forte, não precisaria fazer isso. Então, quando o core está forte, logo a sobrecarga vai ser diminuída e aí vai ser liberado então recursos para a resolução de problemas, linguagem e memória. Então, fortalecer o core é uma base essencial para promover uma boa postura, estabilidade e coordenação necessária para que haja uma boa caligrafia dessa criança. Legível, fluida e sem esforço físico em excesso, que esse corpo precisa aí compensar por causa da falta de uma força muscular. Viu que até o cérebro é sobrecarregado quanto a isso, porque ele vai ter que de alguma forma desviar recursos ali para fechar um outro lugar que está faltando. Então deu para entender aí a importância de um core forte para que então a sua criança tenha uma melhor escrita, uma melhor caligrafia, mais fluida, mais legível, e a gente ajude ela também a tirar ela desse estado que ela está de dificuldade, de dores, tendo que compensar ali as situações porque está faltando uma força nesse corpo. Lembre-se, para você que já me segue, já viu outros vídeos meus, você sabe que tudo começa pelo corpo. Então é muito importante nós observarmos o corpo dessa criança, porque o corpo fala. Então, se a sua criança não está praticando nenhum exercício físico, já coloca hoje mesmo ela. E eu preciso frisar aqui para vocês também uma questão. Isso vai ter um impacto maior em crianças TEA, porque quando a gente parte para o autismo, nós temos alterações motoras lá no tônus muscular dessa criança, e um core forte tem a ver com o tônus muscular. Então a gente vê muito nas crianças TEA essa baixa de tônus muscular por conta de uma alteração que há no cérebro dela. Se você quiser entender mais sobre isso, que é a hipotonia muscular no autismo, eu tenho esse vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar o link dele na descrição para você assistir depois. No autismo isso vai ser mais vamos dizer assim, grave ainda, mais difícil ainda. Para essa criança autista, vai ter uma implicação maior, porque ela já vem com uma alteração motora a nível de cérebro na sua questão de tônus muscular, que é a primeira unidade ali funcional de Luria dentro da ciência da psicomotricidade. Então é muito importante que você leve a sério essa questão de core fortalecido da sua criança, ela estando no espectro ou ela não estando, porque isso vale para todas as crianças. O que vai fazer é que no autismo a gente vai ter uma questão aí com uma dificuldade maior.
E essa criança vai sim precisar de uma terapia. E coloca a sua criança para fazer um treinamento funcional infantil, uma ginástica infantil, um esporte que ela goste, seja natação, futebol, basquete, lutas, tênis, enfim, ela precisa se movimentar. É muito importante a gente olhar para o corpo primeiro, antes de pensar na escrita e na caligrafia. E se você não entendeu sobre isso que eu falei, eu também tenho esse vídeo aqui no meu canal e eu vou te esperar lá, que eu falo um pouquinho mais sobre outras questões que é importante essa criança ter para então ela aprender a escrever. Tchau! Te aguardo nesse vídeo.